de loucura dentro do que é o humano. Eu ia falar que é uma grande suruba. É uma grande suruba dentro do humano. Que o ser, olha, está aberto, vamos entrar ali. Afinal, esse corpo energético aí está aberto, adormecido, fragilizado. Mas se ele entrou no meu campo, eu sou autônoma no meu campo. Ele se torna, entre aspas, refém do meu campo. Entrou na minha casa, só sai quando eu der autorização. Nós somos da raça dos felinoides. Felinos, bípedes, conscientes, vivendo a partir de quarta, quinta, sexta dimensão. Enquanto a Camila estava querendo curar e corrigir, nós, felinoides, estávamos no campo dela querendo curar e corrigir. A Camila me trouxe para o campo dela. Ela criou uma porta que abria e fechava. E parte de mim, felinoide, entrou ali. Eu estou arrotando e estou sentindo que eu estou trazendo desencarnados para o meu campo. Eles estão passando assim. Os meus arrotos são essa sensação de eu trago e eles passam. Tem alguma efetividade? Não, eles só estão passando. É só uma informação desses desencarnados que estão vendo também. Estão curiosos para ver a entrevista. Mas a entrevista agora é com arquétipos. E os desencarnados, os seres que estão escutando aqui presente, eles são convidados para assistir a entrevista quando ela for publicada na internet, através de um humano encarnado. Eu vou contar de 1 até 3 e agradeço a compreensão. 1, 2, 3. Que ironia, né? O que é uma ironia? Vocês atrasam, já é de madrugada agora, depois da meia-noite, o dia inteiro, e não me receberam, não nos escutaram. Aí tem um bando de desencarnado e não assumem a autorresponsabilidade. Que eu trouxe eles por meu campo. Sim. O que você tem para dizer? Nada, vai a merda. Então eu vou passar para outra entrevistada no 3. 1, 2, 3. Quando vocês cansam, vocês começam a perder potência energética, psiquicamente, fisicamente. Isso significa que o campo fica frágil, o campo fica, sabe, quando você está adormecendo, aí seres curiosos, os que querem informação, começam a se aglomerar e começam a entrar, a participar do campo energético de vocês. Então, isso que vocês chamam de visitas, de seres de passagem, começam a trazer efeitos colaterais na energia de vocês. Por exemplo, o Fábio aqui está bem cansado, foi um dia, passaram seres, então fica difícil a gente poder se comunicar com prazer, com em um corpo presença. Cansado, com muitas presenças. Porque esse corpo fica fragilizado, abre as portas do campo energético quando vocês estão cansados. Porque vocês não estão ocupando os corpos de vocês de quarta, quinta, sexta dimensão, porque vocês não estão completos, porque vocês estão fragmentados, porque vocês estão desalinhados, vocês estão de lado. Quando o humano não está alinhado, não está centrado, não está presente, não só o humano, qualquer ser, a partir da dimensão em que ele se coloca, se não há esse alinhamento, há
uma fragilidade do campo, há um convite para que outros seres entrem neste campo e tragam informações. Aproveitem isso. É uma porta aberta. Que o ser, olha, está aberto, vamos entrar ali. Afinal, esse corpo energético aí está aberto, adormecido, fragilizado ou escrito passagem pública aberta. O seu campo também chega a ficar fragilizado? Com certeza. E como se dá essa fragilidade? Quando eu quero pescar algum ser, conversar, estudar, aí eu finjo que abro o meu campo, trago o ser e daí envolvo ele no meu campo energético e retiro a informação que me interessa. E após a retirada da informação? Ele está livre para ir adiante. Mas se ele entrou no meu campo, eu sou autônoma no meu campo. Ele se torna, entre aspas, refém do meu campo. Entrou na minha casa, só sai quando eu der autorização. Nós somos felinoides. Nós somos da raça dos felinoides. Felinos, bípedes, conscientes, vivendo a partir de quarta, quinta, sexta dimensão. Então, o ser tem a escolha de entrar no seu campo, mas não a de sair, pois quem comanda o seu campo é você. Todo ser é assim. Mas estou falando do seu. Toda casa é assim. Mas eu estou aqui para trazer uma informação compartilhada com todos. Por sinal, você me conhece muito bem, você até traz melhor essa informação do que através do Fábio. Um ser só entra na casa, no condomínio, no campo de alguém, quando esse alguém, essa pessoa responsável pela casa, deixa a porta aberta. E a responsável por deixar a porta aberta é a pessoa. A responsável por estar cansada sou eu. Deixei a porta aberta e trouxe seres desencarnados que estavam querendo informação. Em termos humanos, desatenção, ignorância, inconsciência, reatividade, piloto automático, tudo isso é porta aberta. Então, mesmo eu vendo, sabendo que existe um arquétipo no meu campo, um ser, sabendo da existência, ao eu ignorar esta informação, ou ao eu ignorar algum aspecto da minha mediunidade, eu estou deixando a porta aberta. Eu sou uma porta aberta nesse caso que você falou. Eu nem tenho porta. O que é não ter porta? Não estar ocupando o seu próprio corpo, estar ao lado do seu próprio corpo dimensional, de quinta, de terceira dimensão, por exemplo, na quarta. Você tem acesso à quarta, quinta e sexta. A sua raça tem acesso. Mas em quarta, quinta e sexta, vocês ocupam o próprio corpo ou você está no campo do humano? Ambos. Só mais uma pergunta e depois eu estou em você, vou para você. Tá. Essa porta é ambos? Você se divide estando com a porta aberta em você e estando no humano? Está fragmentada? Não, porque estou consciente que estou participando do campo do humano e habitando o meu próprio campo. Não há necessidade de eu fragmentar-me. Eu existo na multiplicidade de meus aspectos e não deixo de ser eu. Não estou fragilizada ou dividida, porque tenho consciência de que sou una, ou como o Fábio diz, em unicidade. Então,
Não deixo de ser quem sou, felinoide. Ao ter consciência, você não tem portas porque você não precisa de uma certa proteção para seres que entram e saem, porque você é os seres. Já acabaram-se as respostas através do Fábio, porém não é bem assim. Eu faço a contagem. 5, eu necessito disto. 4, 3, 2, 1. E aí eu tô aqui. Então você tem portas, não tem? Foi o que a Camila tinha perguntado. A porta existe para quem se considera frágil. A porta é uma barreira de entrada, uma nomenclatura de abertura e fechamento, mas é para quem se considera frágil. Eu não me considero, eu não sou frágil. Posso me fragilizar em alguns aspectos, sim, também. Sou a vivência, sou o arquétipo, sou o felinoide. Mas eu sou a força e essência do que é um felinoide. Ter porta, vou abrir, vou fechar, não cabe à minha raça. E como eu me protejo? Não existe a ideia de proteção. A ideia de proteção é muito dual. Existe um ser que vai me fazer mal ou um ser que vai entrar no meu campo. Mas eu que trago o ser para o meu campo. Eu que controlo o meu campo. Eu controlo o meu corpo. E a dualidade do bem e do mal, ela não cabe para os felinoides, para nós felinoides. Não estou dizendo de todos os felinoides, mas do aspecto de felinoide que eu represento, da sabedoria do meu grupo de felinoides. O que o meu grupo de felinoides tem de especial, tem de diferente? Ele, de certa maneira, é mais consciente. Ele tem consciência, sabe que é um felinoide, reconhece as forças de ser um felinoide, mas se reconhece enquanto arquétipo vivente, tendo a experiência de felinoide, a sabedoria que ele tem com a diversidade do que a raça tem disponível. Mas a nossa escolha da minha raça, o grupo que eu represento, é mais consciente. E o campo que a gente ocupa, ou o campo dos seres, das pessoas, dos humanos que ocupamos, de certa maneira, são de humanos relativamente mais conscientes ou humanos que a consciência está de fácil acesso e disponível. Todos os humanos que ocupamos o campo, compartilhamos o campo, estão conscientes? Não. Mas a consciência ou o nível de consciência que nós felinoides temos acesso está disponível para ser compartilhado com este humano, para ser compartilhado com a nossa parceria. Por isso nos consideramos felinoides conscientes, conscientes do campo, conscientes de compartilhar o campo e conscientes da nossa própria corporalidade. A gente compreende, nós felinoides compreendemos muito melhor que grande parte dos felinoides que estão para ser justiceiros. Nós compreendemos que a justiça já não nos cabe, que estamos além do que é justiça. O que faz nós compreendermos que estamos além da justiça
nossa vivência. Nós vivemos enquanto justiceiros. O que não nos coube mais. Você conhece bem a Camila? Pode falar um pouco mais sobre a relação com Camila? Este é o ponto no qual eu e meu grupo transcendemos enquanto felinoides. Enquanto a Camila estava querendo curar e corrigir, nós felinoides estávamos no campo dela querendo curar e corrigir. Pois éramos esse aspecto dela. O aspecto que ela considera ser terapeuta, eu preciso curar, eu preciso corrigir, eu preciso ajudar, o aspecto de ajuda. Quando a Camila hoje transcendeu a ideia de querer ajudar, ela passou do querer ajudar o outro para olhar para si. Ela transcendeu a ideia de ajuda, pois não tem o outro. E ao ela transcender a ideia de ajuda, nós, felinoides, transcendemos a nossa existência de justiceiros, de querer ajudar. Pois se estávamos no campo dela e éramos ela querer ajudar, e ela não vê que não faz sentido ajudar o outro, mas sim olhar para si, nós transcendemos também a ideia de ajuda. Por isso somos felinoides, mais conscientes. É um corpo que não me cabe mais. Só pela forma de estar me canalizando, que é uma forma extremamente mecânica, o corpo da Camila não me cabe mais enquanto felinoide. Não cabe eu habitar este corpo, pois eu tenho consciência de quem eu sou e a Camila tem consciência de quem ela é. Desculpa, mas quando você falou de quando um ser entra no campo do outro, precisa uma autorização ou uma conscientização, não foi esses os termos que você empregou, mas como é que funciona isso? Você pode sair, essa conscientização já é uma autorização? Exato. A conscientização da Camila é a autorização que ela dá para que eu saia do campo dela. Ela se conscientizou da própria existência. Ao ela se conscientizar da própria existência, ela me viu enquanto felinoide e se conscientizou, mas não necessariamente um arquétipo, um ser, precisa ficar visível para que a pessoa, o humano, se conscientize. Pois a conscientização, a autorresponsabilização, o viver no presente, já é transcendedor, já transcende a ideia de autorização. Então os seres que estão no campo ficam livres. Pois a porta, para quem cria a porta, é aberta pelo dono do campo, pelo dono da casa, pelo dono do corpo. A Camila me trouxe para o campo dela. Ela criou uma porta que abria e fechava. E parte de mim felinoide entrou ali. Parte de minha consciência estava ali dentro. Essa parte minha que não estava totalmente consciente. Pois eu estava também para me conhecer e saber quem eu sou. E foi uma parceria com a Camila que eu soube quem eu sou. Quando ela entendeu quem ela era, ela vive a vida por ela. E ao viver a vida por si, você naturalmente já transcende a ideia de ajuda, pois é muito novo esse aspecto de fala, pois está na compreensão da vivência que ela está tendo, que eu, enquanto felinoide, estou tendo, pois não tenho outro para eu ajudar, mas sim a mim mesmo.
Eu vou falar por telepatia com a Camila, vou fazer uma contagem, porque a minha fala enquanto felinoide não é muito clara a respeito do que a Camila e eu estamos vivenciando, então me comunico por telepatia com a Camila, com o Fábio, para deixar mais claro, porque não tenho clareza humana, tenho a clareza felinoide, que é muito mais direta, não tem esta poesia que o humano considera. No 3, a Camila retorna. 1, 2, 3. A fala do felinoide é um pouco direta e mais crua, mas o entendimento, ele entende, mas o passar o entendimento para o humano não é tão... não fica claro. Pois ele estava percebendo, o felinoide, que estava trazendo a informação e não chega para outros felinoides, mas para o humano não fica tão... não é tão... não chega na frequência. Eu não sei, pelo menos é o que eu tava sentindo. Você, Fábio, que você pode... Só você estava enquanto Fábio aqui? Sim, estava em Fábio. bem compreensível para mim enquanto Fábio. Vamos ver na prática isso. Uma outra pergunta, faça por telepatia então, Camila. O que para esse grupo de felinoides significa transcender o arquétipo? Transcender, estar como arquétipo felinoide, transcender o arquétipo felinoide ou outro. Eles estão próximos da transcendência, mas a transcendência deles é se reconhecer enquanto arcano felinoide. Ainda tem uma forma felinoide, mas é a essência felinoide, não a dualidade de um arquétipo. Para eles, para esse grupo, isso é transcender a forma de felinoide. E como ele estava no meu campo, ele recebeu informações, trocou, sentiu que o arcano felinoide, ele já reconheceu o arcano felinoide, já se reconheceu como pertencente ao arcano felinoide. Então, ao estar próximo da transcendência, ficou claro a possibilidade de se tornar arcano ou estar enquanto essência felinoide. O arcano, nesse caso, em comparação com o arquétipo tem várias características que formam um ser felinoide, ser justiceiro, querer corrigir, ajudar, são as citadas hoje. E o arcano tem mais uma essência, uma característica de base para todos esses outros grupos de felinoides, de raças, sub-raças. É isso, e o que seria para ele já essa sensação de estar como arcano, que é o arquétipo principal, ou primário, ou essencial, né? A consciência inicial dos arquétipos felinoides, que é esse arcano, que seria para eles? O arcano é a compreensão da forma do arquétipo. Ele compreende e respeita a existência de um ser arquetipal, das escolhas, dessa dualidade até do arquétipo, porque ele está se descobrindo, ele está se enfrentando, colocar essa palavra, o arquétipo ele está se enfrentando, pois é ele com ele mesmo em uma disputa interna. Então o arcano respeita essa forma de arquétipo. Eu me perdi na pergunta. Como é para você, Camila, então? O arcano humano, se é que existe, o arcano humano e o arquétipo humano, humano terrestre, humano cósmico. Eu senti a garganta, só para avisar, tá? Chegamos no tema principal. O arquétipo humano, ele está em uma disputa interna. O arquétipo humano está em uma guerra dentro de si. É conflituoso o seu interno, pois o arquétipo humano abriga dentro de si diversos arquétipos extraterrestres e
desencarnados, seres que já foram humanos com carne. Então, é uma grande loucura dentro do que é o humano. Eu ia falar que é uma grande suruba. É uma grande suruba o dentro do humano. Veio essa palavra, é uma grande suruba. E como já tarde, vem assim, tipo, o humano é um saco de seres, desencarnados, ETs e tudo. Vai juntando tudo, mais ou menos. Acontece isso, aconteceu isso com a gente, né? Com você. Aspectos que eu considerava da minha personalidade humana, Camila, na verdade eram aspectos que eu me identificava dos arquétipos que estavam dentro de mim. Então, eu não tenho personalidade. A personalidade que reconheci até então era de arquétipos? Sim, era de arquétipos. Pois, como eu considero que a personalidade até então minha era de arquétipos? Porque ela não estava em relativa harmonia. Então, se ela não estava em harmonia, existe um conflito ali. Existiu muitos seres nessa disputa de poder dentro de mim. Consegue dar um exemplo de 3 desarmonias no cotidiano, na vida de Camila? A teimosia. Encarada fortemente, reconhecida como Camila, como pertencente a Camila, pois fazia parte da família. Família pleiadiana. Os pleiadianos. Os pleiadianos, teimosos. Essa era a característica que ficava evidente em mim, a teimosia. Tá meio certo, sempre tá certo? Sempre Quer tá certo. É isso? Essa é a teimosia, tipo, eu tenho razão, eu sei o que estou fazendo, eu sou o melhor no que faço. Uma teimosia que não gerava harmonia no ambiente que eu estava. Então, que se gerou certa desarmonia, calma aí, é você mesmo ou tem algum ser? Nesse caso, os pleiadianos. Exemplo 2. Deixa eu... Eram muitos que eu tenho que me recordar e como eles fizeram. É um passado que não existe mais passado. Eu tenho que procurar no local que não existe mais, que é um passado, aspectos de mim que não sou eu. Não há mais a energia, mas a sabedoria está ali. Sim. Uma aprendizagem, porque você vivenciou a fundo, experimentou isso. Inclusive é uma vivência, eu acho que você escolheu na Terra para poder compartilhar com a gente, né? Esses arquétipos todos. E que muita gente vive. Todo mundo, todo humano passa por isso, porque é uma característica do humano, parece que você falou. Um arquétipo que eu considerava muito meu, também da minha família, que a gente traz algumas características, os Greys. Os Greys. Os Greys. De eu preciso arrumar, organizar, deixar limpo, fazer, e não parar, e não desligar, e não olhar para mim. E querer tudo limpo, organizado, e tudo do meu jeito também, mas eu limpo, organizado. E não é assim, calma, respira. E esse arquétipo parecia que eu não me identificava tanto, pois eu convivia com pessoas que estavam muito mais arquetipadas de Greys do que eu, que estavam, até o corpo era parecido com Grey, mas estava extremamente forte no meu campo. Olha, tá até uma dorzinha aqui. Sim, eles estavam extremamente fortes no meu campo, de não parar, não desligar. Os Greys, os cinzas, aqueles Os baixinhos, baixinhos. mais os tradicionais, assim. Terceiro exemplo. Eu estava com a felinoide, mas eu não lembro o aspecto exato de outra felinoide, não exatamente a que está agora.
Era algo relacionado ao amor. Mas eu não lembro da... Feminino, masculino, compreensão do... Também não lembro. Eu tô... eu era um pouco agressiva. Tinha um réptil. Acho que vem isso. Que difícil. Ironia, respondia secamente, Ironia. às vezes brigava, impaciência. Impaciência, irônica, seca na resposta, draconianos. Bem presente no meu campo, onde o convívio comigo não era tão simples assim. O ponto é que se tornava algo relacionado à família. Ah, ela é desse jeito, pois a família também é assim. Forte caráter. Um forte caráter. Mas o que acontece? Minha família é assim porque todos eles têm aspectos de draconianos, tem de greys, tem de pleiadianos, fortemente. Por isso você se parece com a sua família, porque são os mesmos arquétipos. Então, são personalidade de arquétipos, não sua personalidade, não personalidade, pois veio dessa família. É um gênero é um gênio forte, é um gênio forte. Então, deixar o arquétipo extremamente visível. É só isso. Esses arquétipos atuam junto com os desencarnados que também estão no campo. São parceiros, contribuintes para os arquétipos dos desencarnados. O arcano. Um arcano humano, a essência do humano, o jeito primordial de ser humano que permite agir como um arquétipo humano. Qual que é esse... Tem um arcano humano? Como é para isso, para você? O louco, o que transcende toda a ideia de arquétipo, deixa a sua porta extremamente aberta para que os arquétipos extraterrestres entrem e utilizem do seu campo da forma que eles considerarem. Porque os dois estão para transcender. Então ele não vê enquanto disputa, não ignora, ele apenas deixa disponível e vive com essa transição dos arquétipos dentro dele. Essa é um caminhar, um entrar e sair, não é uma disputa de poder. Um arcano humano não tem disputa de poder dentro dele, não tem um arquétipo que está em evidência. Sim, o arcano humano está para que os arquétipos transcendam a própria existência. Ele deixa aberto a existência dele enquanto humano, arcano, para que os arquétipos que estão ali percebam também a sua existência enquanto arcanos. Quando você traz esse tom, essa palavra, esse jeitinho que vai para o agudo, percebam também, aí vai para o agudo, tem uma dança, um ritmo. Tem algo aí por trás disso para que você possa trazer, ver agora? Porque fica curioso quando eu noto isso nas entrevistas de vez em quando. Parece que entra algo ali diferente para explicar alguma coisa. Vem um professor, vem a ideia ainda de uma certa correção ou ter que ensinar a partir do conhecimento que eu tenho, não a partir da própria experiência. Ah, que interessante isso. A partir do conhecimento, não da experiência. Pode explicar um pouquinho melhor para as pessoas? Daí você continua, não perca o... Pode explicar depois, se for o caso. O ponto é que entra, quase que deixo disponível para que um ser entre como professor para explicar a partir da experiência deste ser. E não... Experiência do conhecimento. A experiência dele e o teu conhecimento? A experiência dele. E não a experiência direta da pessoa. Porque a tua, no caso. É porque a explicação se faz a partir da experiência da própria pessoa. Ela entende a partir da própria experiência.
ela ouve a partir da explicação de outro, não fica tão claro. Entende que você entende a partir da própria experiência? Uhum. E eu trago só como o ser, ou traz como conhecimento, mas essa divisão de conhecimento é diferente de experiência. Você está dizendo que você tem uma habilidade mediúnica bem desenvolvida e quando te faz uma pergunta, você já vai captar na internet cósmica, traz um ser para te ajudar a responder aquilo. E ao trazer um ser, é a experiência, a vivência dele e não a tua, é isso? Tipo, abre o Google e já sai falando, mas você tem a tua experiência, mas você trazendo a dos outros, que é riquíssima também, mas aí muda o teu tom de voz. Por acaso é isso? Eu trago enquanto professor, um ser enquanto professor, para que ele compartilhe. E eu também abri, porque eu tenho essa experiência para poder abrir, senão não teria nem como responder. Só que eu escolho uma parceria, parece que eu não tô em completa, como que é, tranquilidade para falar a respeito apenas da minha experiência. Talvez eu me acostumei por muito tempo a sempre ter ser comigo e sempre estar falando a partir de ser. É um hábito eu abrir ainda para falar com a experiência de outro ser a partir da experiência que eu tenho também. Estou me dando conta, né? É que seria estou me dando conta disso agora, uma insegurança de minha parte. Tá, uma estratégia, mas pegamos agora então os teus arquivos de vivência, de sabedoria, que é o arcano humano na tua experiência. A essência que transcende a forma. A essência do quê? Do próprio humano? Essência. A essência, uma consciência, um sinônimo, só para ter uma linguagem mais definida. A forma essência... que se transcende. Isso, a forma que se transcende. Eu vou continuar usando a estratégia de compartilhar com seres para trazerem a informação. A essência que transcende a forma. Você tem teu vocabulário, né? De humano, de arquétipo, por ter sido arquétipo, por a gente estar humano, parece que você tem vocabulário de diversos arquétipos. Não precisa trazer porque você já tem esse registro. Não, é o que veio agora, sim, entendeu? O meu peito tá doendo. É a costela. Parece que o respirar tá doendo o pulmão. É que vem assim, o que você está fazendo, a felinoide está fazendo. Então está transcendendo, está passando de arquétipo para arcano, para consciência cósmica, para a essência. Não tem mais nada o que falar. Uma essência que é a supraconsciência, sei lá, se quiser dar um termo que a gente recebeu e compreende. E você está vivenciando isso, ou você está trazendo para a gente, compartilhando para a gente neste vídeo essa sabedoria, essa vivência. E está sentindo no corpo. Traga pela sensação e traga a sabedoria dessa vivência que é no aqui e agora, não tem como ser nem ontem nem amanhã. Está descendo da costela para o estômago, na parte de baixo da costela. E eu estou sentindo realmente como se fosse uma dorzinha descendo no meu corpo. Vem a ideia de limpeza, de equilíbrio nessa parte do meu corpo. Ela tá descendo assim. Esta é a sensação que eu tô tendo. Receba a informação que esses dias houve uma unificação de arquétipos dentro da gente, do nosso campo, por exemplo, Fábio, Camila, né? Parece que ainda é o resultado dessa unificação de arquétipo arcano humano que você está trazendo para a gente, essa sabedoria ao vivo. Essa transformação, né? Transformação, a palavra hoje, de manhã você trouxe. É algo muito simples que está acontecendo comigo. É uma transformação
que eu escolho vivenciar em parte do meu corpo. Eu acessei o conhecimento, acessei a unificação, compreendi o que o meu corpo trouxe quanto unificação dos arquétipos, mas eu escolhi continuar sentindo até compreender ou soltar todos os aspectos no qual eu me prendi, querendo estar com esse apego de ajudar. Por isso, agora sinto que a unificação está se completando, pois soltei esse apego de querer ajudar. Não. Vem um conselho que quando você está passando por um aspecto de transformação na sua vida, sempre são transformações porque a gente não estamos parados, mas um aspecto de profunda transformação na sua vida é extremamente importante cuidar da corporalidade física e de você interno, sua presença, o seu bem-estar. Eu estou sentindo um pouco denso neste momento, pois nessa entrevista específica eu demorei para iniciar. E ao demorar para iniciar, eu me negligenciei. Não dei importância para o acesso que estava disponível, não dei importância para a atualização disponível, para a compreensão e para a comunicação no momento que já estava disponível. Deixou em segundo plano. Deixei em segundo plano e agora, Foi adiante. visivelmente, eu tô com este corpo cansado, pois eu deixei em segundo plano, mas está acontecendo, mas é para ser leve, tranquilo, agradável. Eu sinto um pouco pesado, mas é muito a resposta. Não é para deixar em segundo plano. Se deixar em segundo plano vai doer, vai ser pesado. E não é pesado, não é denso. É denso se você se coloca em segundo plano. É isso que eu estou vivenciando nesse exato momento. Não fiz esta entrevista logo depois. Não fiz à tarde, eu demorei um pouco a mais. E agora já é 1, 2 da manhã. Já é de madrugada. Esse é engraçado, você está falando assim, atualize esse aplicativo, aí você diz, deixa para depois, o celular, por exemplo, fica lento, começa a travar. Não tem como. Você pode deixar tranquilamente para depois, mas tem sintomas de se deixar para depois. Os meus sintomas neste momento é o cansaço. Eu estou lenta, basicamente. Eu sinto que este enrolar de conversa, de entrevista, não chegou na essência, no potencial que estava disponível. Mas eu assumo a responsabilidade que eu escolhi deixar para depois essa atualização. E não deixe para depois quando está disponível. É mais simples do que a gente pensa. Não tem a necessidade de grandes arranjos, arrumações ou um dia muito especial para a transformação. Ela acontece a todo momento. É só nos darmos conta do nosso próprio potencial e utilizar esse novo potencial cada dia que está disponível. Porque se a gente não utilizar esse novo potencial cada dia que está disponível, ele vai se acumulando. E quando esse potencial disponível chega de uma vez só, é como se fosse uma pedra gigantesca caindo em cima de você. Agora, segura essa pedra gigantesca. Mas ele chegou em areinha pequenininha para você pegar várias areias pequenininhas, todos os dias, todos os momentos de atualização. Você escolheu não pegar? Não, só uma areinha. Eu não vou pegar essa areinha. Deixa para depois. Deixa para depois? Ela acumulou? Ela não virou nenhuma grande concentração de areia. Virou uma pedra pesada. O que era para ser informação transformou-se em energia condensada, lenta, concentrada, densa. E a pedra não tá na praia, porque não tá na praia, você nadando na praia que nem a areia leve, que você tá na praia caminhando, curtindo o mar, pois você estava recebendo uma areiazinha por vez. Daí você conseguia aproveitar
essa praia, essa areia. Quando você escolhe não receber a atualização, deixar para depois, você vai ter que subir uma montanha. Ah, entendo. E essa atualização pode ser uma meditação, um passeio na natureza, um passeio na praia, vai dormir, seguir a intuição, né? E, nossa, aquela sensação de que eu estou me transformando e me dar esse respeito de autocuidado, de carinho, de autoacolhimento. O que seria uma atualização? Não se deixar para depois. Você sentiu que precisa silenciar? Silencia, medita. Você sentiu que precisa sentir o cheiro da natureza? Vá para a natureza. Você sentiu que, eu quero pisar na grama, no mar, falar com um amigo que eu tô com saudade, eu quero tocar no cachorro, eu quero ler um livro, eu quero comer uma comida agradável, eu quero assistir um filme, eu quero fazer algo para mim, que eu sinto que é para mim. Eu fazendo isso para mim, isso é um aspecto de atualização. Bem consciente do momento, aproveitando. É estar presente. A atualização se faz no presente. Quando eu estou consciente do presente, quando eu estou fazendo carinho em um cachorro, no meu pet, e eu estou presente com ele ali, eu estou me atualizando. Eu estou trocando. Quando eu estou com os meus amigos e eu estou presente naquele momento, me divertindo com eles, é uma atualização. Eu estou me atualizando. Quando eu estou escutando uma música agradável, que eu me arrepio inteira escutando aquela música, é uma atualização do meu ser. Sou eu me atualizando. A minha essência está ali. Então, é se dar conta que a atualização é feita a todo instante. Não é um grande momento. Eu vou me atualizar quando eu for Partir de férias. Partir de férias, quando eu me aposentar, quando eu for por um retiro espiritual na Índia, eu vou me atualizar durante um mês de meditação. Quando eu tirar o ano sabático, é todo dia atualização. É a todo instante. É você viver no presente. O que é uma atualização? É você viver no presente. Seria simples viver no presente? É se dar conta que você vive no presente. Se fala de salto quântico também, né? De transformação profunda. O salto quântico é o aqui e agora. Viver no presente, quando estou no aqui e no agora, é o salto quântico. Pois eu sou todo no aqui e no agora. Assim o salto quântico fica extremamente simples, porque basicamente a gente está falando que é viver no aqui e no agora. Mas você considera simples viver no aqui e no agora? Quantas pessoas ao seu entorno têm a capacidade, a maestria ou a sensibilidade de viver no aqui e no agora? Então isso já não seria um salto quântico? Pois pela minha experiência de Camila, das pessoas ao meu entorno, eu desconheço quem viva a maior parte do tempo da sua vida no aqui e no agora. Elas vivem em alguns aspectos, mas a maior parte do tempo nem se dão conta que não estão no aqui e no agora, estão no piloto automático. Então, é simples, mas nós complicamos esse aqui e agora. Vou fazer um desafio para você. Uma palavrinha do teu eu lumínico, eu superior, da tua essência. De 5 até 1. Eu vou trazer a minha essência, o meu eu lumínico. 5, 4, 3, 2, 1. Eu quero preencher um buraco que eu mesma fiz. E eu não me dou conta que quem fez este buraco, que está neste peito, fui eu. Então eu
Ainda vem a ideia de preencher com o outro, mas o outro não existe. É se dar conta, se autorresponsabilizar pelo que você faz com o seu próprio corpo, seus próprios corpos. Parece que está acontecendo. Esse se dar conta do buraco que você mesmo fez. E se arrotaram uma leve liberação, mas eu tô sentindo um calor da minha parte consciente de que a transformação está disponível, pois eu tomei consciência e me responsabilizei pelo buraco que eu mesma fiz. E me preencho de mim mesma. 7ª dimensão, a singularidade do ser. Crio estratégias para que eu retorne à minha essência. Algumas estratégias podem ser compartilhadas para que outros não criem essa mesma estratégia, que é uma estratégia às vezes meio arcaica, meio antiga. É só acessar a sua essência. Não precisa fazer grandes rodeios para acessar a sua essência. Tá tão simples, tão fácil, tão bonito esse acesso, que não precisa ser difícil, conflituoso, apenas um acesso à parte da sua corporalidade. Você em 7ª dimensão é parte da sua corporalidade. Não é algo para ser negligenciado ou negado, mas sim vivenciado em contessência, pois complementa os outros corpos. Deixa que os outros corpos vivam de forma leve. Que os outros corpos, nossos corpos de 3ª, 4ª, 5ª e 6ª, quando tem acesso à unificação com o corpo de 7ª, esses outros corpos têm acesso ao arcano, ao seu arcano. Então acessa a essência. Mas é a partir dessa unificação, dessa consciência, que você se autorresponsabiliza pelas merdas que você fez na sua vida. Foi você que criou, não foi o meio que fez isso. E você criou histórias lindas, maravilhosas. Aventuras, emoções, dramas, que fazem quem você é hoje. E ao respeitar essas histórias, você vive mais pleno, vem essa colocação de sim, eu acesso a minha essência, estou tendo a experiência terrestre de forma plena, a experiência de outros corpos de forma plena, e não nego mais o meu corpo de 7ª, a minha existência mais sutil. Isso daqui é uma mentira, viu? Eu ainda nego. Isso é uma... Eu escolho ter consciência e unificar essa corporalidade de 7ª. Que eu sou aqui, eu tô negando ainda, tá? Só pra deixar claro que eu estou me conhecendo, vou colocar assim. Já me conheço, mas estou me conhecendo nessa unificação. Talvez eu não me conheça nessa... Não tenha lembranças do que é este corpo completamente unificado. Eu estou criando essa memória desse corpo unificado. Então, é instantâneo, mas eu escolho ter o tempo para essa vivência. E tá tudo certo, porque sou eu que estou escolhendo. Só eu me dar conta que está disponível e eu não atrasar. Porque se eu atrasar, né, prefiro não atrasar. Porque eu atrasei hoje e o meu corpo ficou cansado, já não estava um corpo apto para uma entrevista da forma que eu considerei que poderia ser agradável. Então, se dar conta e não atrasar. Isso é o que esse corpo de 7ª traz. Se dê conta, acesse, tome seu tempo, mas não atrase. Pois atrasar traz consequências que você mesmo está criando as consequências. Que não é agradável. Então, viva de forma tranquila as suas escolhas. Mesmo escolhendo um tempo um pouco diferente, mas não atrase. Tome o seu tempo, mas tome a atitude de agir.
Para pessoas sensíveis ou médiums, recomendamos que faça uma contagem, caso sinta alguma conexão. Volte ao seu centro e se desconecte. 3, 2, 1. TPC, terapia de potencialização da consciência. Como você potencializa a sua consciência? Você acessa o seu inconsciente. Acessando o seu inconsciente através de memórias marcadas no seu corpo, você disponibiliza a consciência. A consciência, a informação, a transparência. A TPC considera que está em 7ª dimensão, num corpo sutil.